Eu não sei você, mas eu sou uma jovem noventista, como diz o Nod, que passou a infância literalmente inteira acompanhando Sessão da Tarde. Eu chegava da escola, eu estudava de manhã, eu chegava da escola e a minha tarde era assistir filme. E eu era bem assim, sabe? Realmente maratonava todos os filmes que passavam na TV. Eu chegava da escola, primeiramente eu assistia a sessão do SBT, que era o Cinema em Casa, depois eu assistia a novela da Globo, depois eu ia para a sessão da tarde. Então, assim, era o dia inteiro, a parte que eu não estava na escola, consumindo conteúdo na TV. E recentemente eu comecei a observar que existem alguns padrões de pensamento que eu mantinha em mim que vieram desse consumo que eu tinha de televisão. E aí, o que acontece, né? Alguns desses padrões, eles impedem a gente de permitir que os nossos desejos se realizem, porque a gente mantém esses padrões como verdade. A gente aprendeu na televisão, através de filmes, de TV, novela, que eu quero dizer, e aí a gente foi carregando dentro de nós, até que em um determinado momento, aquelas informações se tornam verdadeiras pra gente. E quando a gente deseja algo, essas mesmas informações que parecem reais faz com que a gente acredite que a gente não vai conseguir. Ou seja, a gente não permite, porque essas informações fazem com que a gente tenha um sentimento de descrença, de dúvida, de incapacidade, de segurança. E para que a gente permita que um desejo venha, a gente tem que conseguir combinar o nosso desejo com a nossa crença. Ou seja, eu quero e eu acredito que eu posso viver isso. Agora, quando eu quero e eu acredito que eu não posso viver isso, o meu desejo não combina com a minha crença e nesse caso eu passo a resistir. Ou seja, eu não permito que o meu desejo se realize. Você já deve estar careca de saber aqui que eu falo da arte da permissão. O primeiro passo é a gente pedir o nosso desejo. O segundo passo, a fonte responde automaticamente. O que a gente precisa fazer, que é a nossa parte consciente no processo, é permitir. Mas esse conjunto de crenças que eu acabei hackeando aí, listando em relação aos filmes e séries e TV aberta, novela que eu assisti, eles acabam impedindo a gente de acreditar que os nossos desejos são capazes. E eu quero compartilhar com você hoje. Eu listei aqui 9, mais ou menos. Não pode ser que no decorrer a gente vá conversando e eu vá lembrando de mais algum, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui a mais um vídeo. Eu sou a Aline Cruz e aqui nesse canal eu compartilho com você tudo que você precisa saber sobre a arte da permissão, a lei da atração descomplicada de uma forma simples e prática, para você colocar no seu dia a dia, através dos ensinamentos da arte da permissão, para que assim você viva uma vida feliz, leve e, consequentemente, realize os seus desejos. Então, se você é novo ou nova por aqui, se você está ouvindo pelo podcast, pelo Spotify, pelo Deezer, pelas plataformas de podcast, seja muito bem-vindo. Se você está no YouTube também, seja muito bem-vindo. Se está no YouTube, clique em se inscrever. Não sei como é que funciona o podcast, mas se você tiver um botão aí, se inscreve para você receber para você receber também os conteúdos que tem aqui, tá bom? Então, se dá para curtir onde você estiver, curte esse vídeo também se você já gosta desse assunto e bora lá. Antes de começar a te falar aqui quais foram essas características que eu identifiquei que te impedem de permitir, deixa eu te explicar por que te impede. Na maior parte das vezes, essas informações, elas vão contra ao próprio fluxo do universo. Elas vão contra as próprias leis universais, a própria natureza da realidade, tá? Então, pelo fato de ir contra a própria natureza da realidade, ela mantém um padrão de resistência à realidade. Ou seja, de resistência ao que é, de como a nossa realidade funciona. Imagina a nossa realidade como um rio. O rio tem um fluxo próprio, né? Ele flui numa direção. Quando você flui na direção que esse rio está indo, você está permitindo, ou seja, você não coloca nenhuma resistência. Ele está indo num fluxo e você não está resistindo ao fluxo do rio. Entendeu? E dessa forma, sem resistir ao fluxo do rio, a sua vida se torna mais leve, fica muito mais fácil você manter um padrão vibracional positivo, porque você não está resistindo ao que a realidade é, né? Agora, quando você começa a resistir ao rio, imagina uma correnteza, ela tá indo numa direção e você tá nadando contra a correnteza. O que acontece? Você faz um esforço tremendo e a correnteza é mais forte que você, então você começa a se machucar. Eu dou o exemplo da mãe e a criança na festa de aniversário.
Você tá lá na festa de aniversário e você vê o circo pegar fogo quando chega a hora de uma mãe ir embora e a criança não quer ir embora. E aí ela vai e a criança se prende no pé da mesa. Ninguém nunca viu essa cena? Comenta aqui pra mim se você nunca viu essa cena. E aí, né, se você nunca viu não, se você já viu essa cena também. E aí a mãe começa a puxar a criança. A força da mãe é como a força da correnteza, da natureza dessa realidade. Ela te puxa, ela vai continuar te puxando, você não tem como resistir àquilo. Agora, o que acontece com a criança? Ela é muito menor que a mãe, você concorda? Então, o fato dela estar agarrada à mesa, apegada à mesa, ela começa a resistir àquela força que a mãe está fazendo para tirar ela dali. E o que acontece? Quando a gente tenta resistir a algo que está puxando a gente, as nossas articulações ficam super doloridas. Eu lembro que a primeira vez que eu fui num parque de diversões, aqueles grandes, eu já tinha ido em menores, mas aqueles grandes que tinham montanha-russa, assim, enorme, passa de cabeça para baixo, essas coisas, foi no Play Center, que era um parque que tinha aqui em São Paulo, mas já fechou, ele não existe mais. E aí, eu nunca tinha ido numa montanha-russa daquela. E naquele troço que ficava de cabeça para baixo, sabe? Kamikaze, que lá tinha o nome de Evolution. E aí, gente, como eu tava de cabeça para baixo, o que aconteceu? A lei da gravidade me puxava para baixo enquanto eu estava de cabeça para baixo. Óbvio. E eu tentei resistir à lei da gravidade. Você entendeu? Olha que loucura, que insanidade. E o que aconteceu? Em vez de deixar o troço me puxar para baixo, já que tinha todos aqueles aparatos de segurança ali que eu não ia cair, eu ficava forçando o meu braço para segurar nas barras com muita força, para tentar resistir à força da gravidade, estava me puxando para baixo. O que aconteceu? Eu saí do parque travada, porque o que estava acontecendo é que tinha aquela velocidade quando eu ia nos brinquedos de velocidade também, por exemplo, na montanha-russa. A velocidade estava me puxando numa direção, só que para impedir que a velocidade, com medo, né, era o medo, eu me segurava nas barras, só que ali eu criava uma força contrária e eu me machuquei inteira, entendeu? Me machuquei, que eu digo assim, de dor. Minhas articulações ficaram doloridas, porque era uma força me puxando para um lado e eu fazendo uma força contrária. Mas é claro que a força de um brinquedo, que tem todo o mecanismo ali, né, é maior, e claro que a força da gravidade era muito maior que eu. Então, eu me senti totalmente dolorida no final. É a mesma coisa. Você sofre. Quando você resiste ao fluxo natural da realidade, você sofre, tá? E aí, o que acontece que a gente sofre, né? A criança, ela tá criando uma força ali, uma força física. Eu estava criando uma força física com o meu corpo físico. Mas, quando a gente cria uma força contrária mental, ou seja, um pensamento de resistência ao que é, entendeu? A partir de um padrão de crenças, a gente sofre também. E aí, o que eu percebi é que nesses filmes, muitos filmes acabam criando, e é um modo geral, não é uma crítica a um filme específico, e nem tô aqui te falando para você não assistir filme, tá? Mas o objetivo é você ficar atento e perceber que esses padrões não são verdadeiros, porque do contrário, você começa a resistir aos seus próprios desejos. Então, vamos lá, tá? Olha só, o primeiro padrão que eu identifiquei é o seguinte, né? Que vai ter um fim, que as coisas têm um fim, que as coisas têm uma conclusão, e quando chega numa conclusão, tudo acontece. Tudo acontece, é como se tivesse um checklist da vida perfeita. E aí, quando chega nesse fim, tudo tem que acontecer. E aí, gente, como assim, né? Tem o fim da novela, você passou pela vida, se você já assistiu alguma novela até aqui, você sabe que chega no final, a pessoa, o personagem principal, ele consegue ficar rico, ele consegue encontrar o relacionamento perfeito, ele engravida de gêmeos, não é assim? A pessoa que atormenta a vida dele desaparece. Tem até um outro ponto que eu vou falar sobre isso, sobre o vilão, que acontece também, que também está relacionado com uma coisa que a gente faz, que faz com que a gente resista ao fluxo da realidade. E aí tudo acontece de uma vez. E ali a pessoa vive feliz para sempre. E aí o que acontece com essa ideia de fim? A gente começa a acreditar que para que a gente viva feliz para sempre, isso é intrínseco, tá? É assim, é subjetivo, é subconsciente. Você não percebe que você está resistindo por conta disso. Eu fui observando na minha realidade e percebendo os padrões de onde estavam vindo. Então, assim, poxa, mas a minha vida não tá completa ainda, porque tem um monte de coisas que eu ainda desejo e não aconteceram. É loucura. Por quê, gente? Existe uma lei universal chamada lei do ritmo,
né? Que é a lei do ritmo, ou seja, que também é considerada a lei do contraste. Você sempre vai desejar mais. Você veio com o objetivo de se expandir. E expandir é desejar o tempo inteiro. Quando você alcança um degrau, naturalmente você deseja outras coisas. E chegou uma época na minha vida que eu resistia tanto a isso que eu nunca consigo ficar quieta. Eu sempre desejo mais. Eu estava indo contra a minha própria natureza. Que é natural desejar mais. O que não era natural é eu viver insatisfeita porque eu não tinha completado tudo aquilo que eu queria desejar. Porque é natural, a gente nunca vai completar tudo porque nunca vai parar de ter perguntas. Ou seja, sempre vai estar no eterno completar, não é de faltar. Coisas faltando, mas coisas no processo de se completar. Observa na sua vida se não é assim. Você vai lá, por exemplo, e você quer um relacionamento. Aí você encontra o relacionamento. Aí agora, quando você encontra o relacionamento, vocês querem casar. E aí tem coisas que ainda não se completaram nesse processo de casar. Quando você casa, agora a gente quer ter o primeiro bebê. Você entendeu onde eu quero dizer? Sempre vai ter, a vida vai estar te chamando para mais. Normal, a gente percebe as próprias fases da vida. As próprias fases da vida. A criança não chega aqui, bebezinho, que eu falo, né, careca, pelado e banguelo, e ela fica assim pro resto da vida, porque a gente veio com o objetivo de se expandir, entendeu? E aí essa ideia de que existe uma tela completa, a obra nunca vai estar completa. Já ouviu isso? Acho que até na Bíblia deve ter. A obra nunca vai estar completa, não tem como completar se o nosso objetivo é se expandir, se nós somos seres eternos, então não tem como ter com a completude. Você entendeu onde eu quero chegar? Você precisa encontrar a felicidade e o bem-estar sabendo disso, sentindo satisfeito com o que você tem. Porque se a sua natureza é eterna, se você esperar que tudo esteja completo como você aprendeu na novela, você vai ser infeliz para sempre. Porque a natureza da vida é fazer com que você deseje mais. Você precisaria se mudar de planeta e mesmo assim não ia adiantar, porque é uma lei que rege tudo que a gente tem, né, que é a lei do ritmo. Então não tem como. É natural esse processo de completar. É natural você desejar por mais. É natural que tenham coisas que ainda não se realizaram. A gente olha para a vida do outro, às vezes, os Instagram da vida, e olha para o palco da pessoa, né, que é o que a pessoa está mostrando ali. Essa pessoa já chegou lá. Essa pessoa até que nem você. Tem coisas na vida dela. Pode ser que numa área ela esteja vivendo completamente feliz. E olha só, eu falei uma palavra aqui, mas eu quero até dizer, não é que você precisa ter tudo completo para você ser feliz, não. O que eu falo é o seguinte, tem áreas da vida da pessoa que ela tem coisas ali que ela concluiu, que ela tem o que ela deseja, mas naturalmente, essa pessoa sendo um ser humano que está vivendo na Terra, tem outras áreas da vida dela e tem outros momentos e outras situações e circunstâncias que tem desejos que ela quer, porque isso é natural. Isso é o que mantém o eterno na eternidade. Tá? Essa frase é de Abraham Hicks, que eu gosto muito. O contraste, ou seja, esse eterno desejar, esse nunca estar completo, é o que mantém o eterno, ou seja, nós como seres eternos, na eternidade. É o que nos faz ser eternos. Então não tem uma pessoa que esteja hoje manifestada em forma física que possa dizer, não quero mais nada, já tenho tudo. Não existe. Entendeu? Ela sempre tem coisas no processo de se completar. Agora, o que faz a pessoa ser feliz, mesmo sabendo que tem coisas que ela ainda quer viver, ou que ela ainda quer ter, ou que ela ainda quer fazer, é compreender e aceitar a natureza da realidade. Não ir contra esse fluxo natural. Entendeu? Porque se a pessoa resiste, é o que ela é infeliz. Se a pessoa simplesmente não consegue se sentir satisfeita com o que ela tem, porque ela acha que ela só vai se satisfazer quando ela tiver aquela coisa X que ela ainda não tem, ela vai ser insatisfeita e infeliz para sempre, porque sempre vai ter alguma coisa que ela ainda não tem, porque essa é a natureza da realidade. Tá? Uma coisa que é muito difícil às vezes as pessoas entenderem, justamente porque toda vez que se começa uma novela e que se termina uma novela, né? Na realidade, quando termina uma novela, isso é propagado. A ideia de que tem um final, tá? E não existe um final quando nós somos seres eternos. A obra nunca vai estar completa, tá bom? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que existe um jeito certo de viver. Existem os losers e existem os winners. Se a gente parar pra ver, isso é muito comum em filme adolescente, inclusive. Tal pessoa é loser, porque ela não se enquadra no que o roteirista, isso eu quero deixar bem claro, acredita que é uma vida de vencedor. O que a gente tá vendo num roteiro de Hollywood, num filme de Hollywood ou numa novela, é o que o autor acredita que é legal.
É o que o autor acredita que é cool, que é interessante viver. E aí, como ele disseminou para a massa aquilo, as pessoas começam a acreditar que aquela é a forma certa de viver. Que existem os perdedores e que existem os vencedores. Que existem as pessoas com o estilo de vida certo e o estilo de vida errado. E isso faz com que a gente pare de aceitar quem nós somos, pare de aceitar a variedade. Também está contra as leis universais, o fluxo natural do universo, porque o todo veio para se expressar em cada um, justamente porque para que pudesse se experimentar por perspectivas e olhares diferentes. Então, assim, essa frase eu roubei de algum canal por aí, porque eu não lembro qual foi o livro que eu li isso. Mas, enfim, eu gosto dessa frase. Então, assim, se ele veio para se expressar por perspectivas e olhares diferentes, cabe a ideia de que existe um jeito certo e errado? Não, gente, não existe um jeito certo e errado. E aí você começa a ficar insatisfeito com quem você é. Você acredita que quem você é não é o jeito certo, entendeu? Não é o jeito certo. E o que acontece com isso? Por que isso te impede de realizar os seus desejos? Você acredita, por exemplo, eu quero um relacionamento X. E filme isso é disseminado pra cacete. A pessoa que tem um relacionamento X é aquela pessoa, a winner, a vencedora, a pessoa perfeita que tem características A, B e C. E a pessoa que não tem as mesmas características do que aquela pessoa do filme é a loser. E que só pode ter relacionamentos de forma X, Y, Z ou nem ter um relacionamento. O que aconteceu agora? Você acabou de acreditar que você não é capaz de ter aquilo que você quer, porque tem um jeito certo para ser, né? Para que você consiga ter aquilo. Não, você pode ser, fazer e ter tudo o que você quer. Independente de quem você seja, no livro Para Ser Atendido tá lá. Você pode ser, fazer e ter tudo o que você quer. Então não existe condição, tá? Só que os filmes e novelas, eles mostram uma condição. Determinado tipo de pessoa consegue isso. Determinado tipo de pessoa é loser, porque não é o padrão correto de ser. Não se enquadra no padrão correto de viver. Tá? Tem até um filme, por exemplo, que é... Eu falo que é filme groselha. Mas assim, porque eu adoro filme assim, meio que adolescente, teen e tal. É um filme chamado Sierra Burgess é a Loser. Algo assim. Procura na Netflix, é um filme original da Netflix e tá lá. Sierra Burgess, eu posso colocar na descrição aqui, porque eu não sei se eu tô falando a pronúncia correta, tá? Mas é Sierra, tipo... como se fosse serra, só que enfia um I aí que você já vai entender. S-I-E-R-R. Sierra, tá? E aí, o que acontece? É um filme que fala exatamente disso. Ela acha que ela é uma loser porque ela gosta de estudar, porque ela não tem o padrão do corpo que dizem que é o correto, você entendeu? E aí, o que acontece? Ela começa a conversar com o cara por mensagem, através de um problema que aconteceu lá, que tipo, a menina que era mais popular da escola, que era líder de torcida e etc, ela pegou e passou o telefone da Sierra que tinha deixado para dar aulas particulares para os alunos que precisavam. Ela pegou e passou para esse menino que estava interessado nela, entendeu? Só meio que para trollar ele. E aí o que aconteceu? Esse menino começou a conversar com a Sierra e começaram a se dar muito bem, porque assim, eles tinham muitas coisas em comuns. Só que pelo fato da Sierra acreditar que ela não se enquadrava no padrão do que as outras pessoas acreditavam que era certo, entendeu? Ela simplesmente acreditava que ela não era merecedora, que ela não podia ter um relacionamento com aquele menino. Tem até uma música nesse filme que é muito legal, se chama Sunflower. E aí essa música fala, né, que, tipo, traduzindo em miúdos, que as pessoas só gostam de rosas e não gostam de girassóis. A Sierra quer dizer o seguinte, né, que ela é um girassol, que não é a rosa que todo mundo prefere, etc, sabe? Acho que essa música foi feita pro filme porque se encaixa muito bem, eu realmente não sei. Mas enfim, gente, o que mostra é que esse padrão de você acreditar que você tem que ser de uma determinada forma, esse filme até meio que descaracteriza isso, eu acho até interessante, apesar de ser um filme teen. Muitas vezes vale a pena a gente assistir, e eu gosto, inclusive, porque principalmente agora, a gente tá numa era que estão fazendo essa desconstrução, e é bem interessante, pra gente que viveu nos anos 90, eu, por exemplo, que na realidade foi construído todo um padrão, as crianças que estão vindo agora, os jovens que estão vindo agora, eles vêm com os nossos desejos na realidade, né? A gente lançou foguete de desejo e essa população agora, e eles vêm com muito mais força, sabe? Eu não quero mais que eu tenha que engolir um padrão do que é certo. E com isso a sociedade muda e os filmes vão se adequando com isso. Então eu gosto muito de assistir filmes jovens justamente para me fazer
perceber esses padrões de crenças que eu fui criando e alimentando ao longo da minha vida por conta de uma geração diferente, ao invés de a gente criticar a geração nova, eu aproveito porque eles estão simplesmente vivendo os foguetes de desejo que a gente lançou, entendeu? Se parar para analisar as evoluções, né, a sociedade, as populações, é isso, né? As novas gerações, é isso. Simplesmente você percebe que eles querem mais liberdade, que eles querem ser quem eles querem ser, que eles não querem mais se enquadrar num padrão de que tem que ser certo, que tem que ser errado. Então os filmes, esses agora mais recentes, não tô dizendo todos, tá, gente? Não é pra, não, todos os filmes novos são muito bons, não é isso que eu quero dizer. Mas eles ajudam, muitas vezes, a gente ver a realidade de uma forma mais desconstruída, tendo em vista que a juventude, né, os menininhos de 12, 13, 14 anos, já estão vivendo com uma mente diferente do que a gente vivia antes, tá? Então, é bem interessante isso, porque é pregado a ideia de que um padrão, e sem você perceber, você acaba acreditando que existe um padrão correto de ser, que existe um padrão correto de viver, e aí, quando você não se enquadra naquilo, você não vai conseguir ter o que você deseja, você entendeu? Isso é muito sério, porque acaba criando uma crença, eu só vou conseguir fazer isso se... E esse se, de repente, é a forma que eu sou. Esse se, de repente, é o lugar que eu nasci. Esse se, de repente, é uma característica que você não tem como mudar em você. A gente percebe que hoje está cada vez mais difundido, né, a capacidade de fazer mudanças, alterações corporais, etc. Só que, e geralmente, às vezes, sem perceber também, as pessoas entram nesse padrão porque elas acreditam. Eu não tô aqui para defender lado nenhum, mas é o meu ponto de vista. Muitas vezes as pessoas acreditam que existe um jeito certo, harmonização facial. Significa, então, que existe um jeito harmônico de ter um rosto e existe um jeito desarmônico. Existe um jeito certo que você precisa ser e só existe esse padrão de certo. Vocês entendem? Eu tô fazendo aqui uma provocação para você começar a refletir sobre isso, porque, na real, se a gente parar para analisar, uma base do que tem nisso é isso, né? Tem um padrão, então. Harmonizar significa que algo não estava harmonizado. Então, aquela pessoa que não fez aquela harmonização, ela não tem um rosto perfeito, existe um jeito certo de ser. Por que o todo se expressaria de tantas formas, tem tantas raças, etnias, para que apenas um jeito fosse, né, o certo, você entendeu? Então, assim, isso... E pode observar que, normalmente, os padrões de harmonização são muito parecidos com os protagonistas de filme. Pode observar que você vai ver que tem uma relação com isso. E aí, sem perceber, ficando inconsciente disso, você começa a acreditar que você só consegue ser feliz se você tiver esse jeito certo de ser, tá? O terceiro caso, deixa eu ver aqui. Você precisa ser de uma determinada... Eu anotei no caderno, porque senão eu não lembro tudo. Precisa ser de uma determinada maneira. É que é bem parecido com o segundo que eu falei, né? É que no segundo eu tava falando que existe um jeito certo de viver, sabe? Tem coisas que você precisa viver, ou seja, no seu estilo de vida, eu acho que eu não deixei isso muito claro, mas assim, no seu estilo de vida, para que você viva de um jeito certo. Você tem que gostar de determinadas coisas, você tem que, por exemplo, as pessoas não percebem, mas existe, de uma forma intrínseca, um julgamento de valor sobre a pessoa pelo que ela tem, pelo estilo de vida que ela vive, ou se ela tem um relacionamento ou não. Ah, mas você não tem um relacionamento? Nossa, qual o problema? Porque na TV, nas novelas, mostram que a pessoa só consegue ser feliz depois que ela encontra o crush perfeito. Já observou? Geralmente passa aquela pessoa que tá ali batalhando o tempo inteiro pelo relacionamento, aí depois que ela tem um relacionamento, tem a virada de vida, ela se torna a mulher de sucesso, ou o homem de sucesso. Porque o que acontece é o seguinte, que dá essa ideia de que você precisa ter coisas para que você tenha valor para a sociedade, entendeu? Você precisa ser de alguma determinada forma, fazer coisas de um determinado jeito, entendeu? Todo mundo tem que acordar às 5h30 da manhã, no pain, no gain, fazer academia, ter um carro de determinado jeito, morar numa casa de um determinado estilo, gostar de determinadas coisas, todo fim de semana ir para os mesmos lugares, porque se você não vive esse estilo de vida, você é um loser. Onde mostra muito isso, geralmente, é na série Big Bang Theory, né? Porque o que acontece? Mostram ali nerds que são considerados losers porque eles não são fortões, porque eles são solteiros, porque eles gostam de anime e não gostam de coisas que as outras pessoas gostam. Então, porque eles são diferentes. Só por isso, entendeu? Então, assim, eu fiz aqui acabei trocando aqui, porque o terceiro, na realidade, é que você precisa ser de uma determinada maneira, que era o que eu tava falando da Sierra, né? Você tem que ter uma característica de corpo, de aparência, tem que ser de um determinado jeito. São semelhantes, eu não vou nem entrar muito em detalhe no 3 porque é muito semelhante, tá?
O segundo padrão é o controle. Pode observar que todos os filmes geralmente têm uma ideia muito grande, passam uma ideia de controle. Até aqueles filmes, né? Eu lembro que uma época eu assistia bastante. Um Dia Depois de Amanhã, que tem uma catástrofe, alguma coisa, e aí eles mostram uma ideia de controle que não existe. Quando a gente tenta controlar tudo, né? A gente acredita que tem um controle sobre tudo. E aí até nas catástrofes, pode observar que mostra sempre o presidente americano que construiu um foguete, que conseguiu chegar lá e encontrar um troço no meio do planeta Terra, no núcleo da Terra, que conseguiu parar a catástrofe que estava acontecendo. É uma forma de controlar as coisas, entendeu? Tá mostrando que você tem capacidade para controlar tudo, porque se você não controlar tudo, você não é o fodão. Porque só o presidente dos Estados Unidos consegue controlar tudo. Então ele é o fodão, ele manda em tudo. Então você precisa ser o boss, você precisa ser o bambambam e controlar tudo para você ser bom. E, gente, não tem como. Pra gente receber os nossos desejos, a gente precisa soltar. Soltar significa sair do controle. Permitir significa sair do controle. Permitir, não é controlar. Permissão e controle são coisas opostas, entendeu? Permitir, eu permito, já foi criado. Quem cria não sou eu. Então, assim, eu vou lá, peneiro, seleciono através do contraste, da apreciação. Eu peço dessa forma, eu recebo porque a fonte faz toda a criação e eu só permito que chegue até mim, entendeu? E aí essa ideia de controle que é passada no filme, a pessoa que vai lá, não, sabe? Tipo aqueles filmes de ação normalmente, né? Mostram bastante isso. Eu não assisto filme de ação há muito tempo, mas tipo, sabe aqueles negócios? Trem Desgovernado, sei lá, que eu esqueci o nome, Duro de Matar. Pode observar que geralmente tem uma ideia, passa uma ideia da pessoa que tem que correr atrás do negócio, que ela vai lá, ela se lasca todo. No filme também mostra, né? A pessoa termina o filme na ambulância, já prestaram atenção? Mas ela conseguiu. Ou seja, a ideia também da medalha, né? Que você sem dor não tem ganhos. Isso é uma coisa que está embutida. Eu falei pra vocês que eu marquei 9, mas podia ser mais na história. Que não, sem dor não tem ganhos, entendeu? Eu preciso sofrer muito para ter um ganho no final. E isso é muito exaltado, sem perceber. A gente não consegue, né, perceber no nosso dia a dia. Eu falo assim, se a gente não tiver consciente, a gente não consegue perceber no nosso dia a dia que essas crenças estão controlando a gente. E aí você quer, por exemplo, uma vida mais leve, você quer ganhar na loteria, mas você acredita que sem dor não tem ganho, entendeu? E aí esse padrão de pensamento não combina com a sua crença, né? Você mantém um padrão de pensamento de resistência, entendeu? Você quer uma coisa com facilidade, mas você acredita que a vida não é fácil, a vida é uma luta realmente, né? E que se você não controlar tudo, você não vai ser bem sucedido, você não é uma pessoa responsável, você não é vista como o bambambam, como uma pessoa muito boa, como o presidente dos Estados Unidos, entendeu? Então, assim, essa que é uma grande questão, que aí essa ideia de controle que você tem que controlar, que você tem que manipular, né, acaba fazendo com que você resista ao próprio fluxo, porque a gente precisa, como eu falei, é um rio, e eu preciso, quando eu relaxo, e eu solto o controle, quando eu tô num rio, eu simplesmente permito que a correnteza me leve e ela vai me levar na direção dos meus desejos. Agora, quando eu me controlo e tento achar que existe um caminho que só eu sei que eu tenho que fazer acontecer, muitas vezes esse caminho vai contra a correnteza, entendeu? E eu me quebro todo, que acontece, né, com os filmes lá aquele moço lá aqui do Duro de Matar, que eu esqueci o nome dele, que terminava o filme todo lascado, mas tava com mérito lá, parabéns, você conseguiu, né? Então, esse também é uma coisa interessante. A quinta coisa é muito interessante, é que a morte é vista como uma punição. Lembra que eu falei que no final da novela todo vilão morre, né? A riqueza é vista como uma... Como é que eu posso dizer? É como um prêmio, né? É um prêmio para quem lutou muito, fica quase que embutido nisso, né? É a pessoa que lutou muito, que fez muito, que se lascou a novela toda, fica rica. E o vilão, ele é punido, ele fez coisas ruins a novela inteira e aí ele morre. E aí o que acontece? Sem perceber, a gente cria uma crença tremenda de medo da morte, de oposição, e a gente vai contra o fluxo da vida, porque, gente, é uma coisa inevitável. E aí você se apega, entendeu? O apego, a ideia, né, de que a morte é uma coisa tenebrosa, horrorosa, e é como uma punição, é passada dessa forma, sem a gente perceber. Até nos filmes infantis. O Rei Leão, por exemplo, né? Aquele carinha lá, que eu não lembro o nome dele, acho que era o Oscar, sei lá, o Leão Mau. E aí você percebe o quê, né? Que a morte é dada como uma punição
para o leão mau. E também tem uma outra coisa interessante embutida. Você percebe que o leãozinho Simba, Pituquinho, ele fica meio doidão, assim, doidão que eu digo assim, desolado, tipo, na bad, quando ele perde o pai dele. E isso também, sem perceber, é passado uma crença de que você não sabe, quando acontece uma perda em alguma coisa, esse é o jeito que você tem que se comportar, que é uma coisa assim fatalística, que coisas tenebrosas vão acontecer com você. Você vai ser perseguido pelas hienas, tem uma pessoa muito mal ali que vai te perseguir também, e agora você está desprotegido, desamparado. Já observou que sem perceber a gente vai comprando todas essas ideias como verdade pra gente? E aí, como eu estava falando, né, da punição. Ninguém quer ser punido, então as pessoas resistem à ideia natural, que é natural, faz parte da vida. Né? Porque não tem fim, é simplesmente o início de um novo ciclo. Mas aí, como a gente aprende que é uma ideia de que é uma punição, a gente tenta resistir a isso. Não aceita. Ai, mas não acredito que aconteceu isso com fulano. Meu Deus, quando você resiste a isso, eu entendo, gente, eu não tô dizendo que é legal, tá? Mas o que eu tô dizendo, o que acontece é o seguinte, essa resistência é que causa dor. A resistência à realidade, ao que é o que causa dor. Se você consegue encontrar uma forma de não resistir ao que é, encontrar uma forma de permitir, ou seja, encontrar pensamentos mais alinhados com o fluxo natural da realidade, você se sente melhor. Porque o que é emoção negativa, né? É simplesmente você resistindo ao que é. Você está em oposição ao que o seu eu superior acredita sobre aquilo que está acontecendo. Que nem os Abrahams falam, que eles falam, né? Quem já assistiu vídeos dele em inglês originalmente, com tradução, independente de que seja, já ouviu eles falarem que eles falam da morte de uma forma muito desrespeitosa, que eles falam bater as botas, porque a morte não existe, né? Simplesmente essa realidade é mental, então não existe morte, não existe nascimento na realidade, é um fluxo contínuo de ser. E aí eles chamam isso e eles falam que nós tratamos a morte de uma forma bem desrespeitosa porque ela não existe. Justamente para começar a fazer a gente perceber e lidar com isso de uma forma diferente, a não resistir a isso. E o nosso eu superior é a mesma coisa, então ele não vê na morte toda aquela dor que a gente está vendo, ele vê como oportunidade aquela pessoa que não está mais vivendo no plano físico, ela continua a existir na essência verdadeira que ela é, porque o plano físico é só uma projeção, né, de quem verdadeiramente nós somos. Então ele não vê dessa forma, é uma outra experiência para aquela pessoa, de uma nova forma, e para nós também é uma oportunidade de viver novas experiências de uma nova forma, é uma mudança. Eu entendo, né? Eu não queria que acontecesse, óbvio, mas o que eu quero dizer é o seguinte, você não tem como controlar isso, e isso também tem aspectos, de repente, de mudança que você pode aproveitar, entendeu? E aí o que eu quero dizer, olhar para isso de uma forma diferente, porque olhar para isso de uma forma negativa, só como perda, não vai te ajudar. Outra coisa também que está embutido das novelas. A pessoa que consegue, né, olhar para a morte de uma forma positiva, ela vai lá, não, tem uma outra oportunidade agora de viver. Eu posso viver coisas que eu não tinha vivido até aqui. Ela é julgada de uma forma negativa. E aí o que acontece? A gente acredita também que superar a perda de uma pessoa é errado, entendeu? É errado você encontrar uma forma de se sentir bem, de encontrar equilíbrio e se sentir feliz de uma forma depois que você perde alguém, é errado. Entende? Então, assim, até a Esther mesmo, os Abrahams falam que quando o marido dela, o Jerry, né, ele fez a transição, o que acontece, os Abrahams falam sempre assim de transição, porque é transição para a essência que ele é, para o não físico. Então, eu gosto de usar os termos dele justamente para entender e lidar com isso, que é algo inevitável, de uma forma mais leve, tá? E aí eles falam que a Esther achava que era errado ser feliz novamente, que ela estava meio que traindo o Jerry sendo feliz novamente, entendeu? Encontrando uma forma de encontrar equilíbrio, de continuar se mantendo no estado de permissão, né? E aí é uma coisa que a gente aprende sem perceber. A pessoa é julgada. Por exemplo, a mulher, né? Se ela fica viúva e aí ela consegue realmente encontrar uma forma... Olha, tu viu? Ela nem esperou esfriar, não é assim? Porque você vai aprendendo ali que você precisa viver na dor, que isso é louvável, que a dor, que a depressão, o luto é louvável, entendeu? E aí o que acontece? A gente vai mantendo esse padrão, que vai fazendo com que a gente resista ao fluxo natural de bem-estar. E vai fazendo com que a gente resista ao nosso próprio desejo de bem-estar inicialmente e das coisas que a gente quer, que também a gente quer porque acredita que vai fazer com que a gente se sinta bem. Vocês já perceberam, gente, que é uma coisa entranhada em outra? E tá tudo ali, no dia a dia, passando pra gente. Você assiste um filme, acontece isso. Você assiste uma novela, acontece isso, né? Que a pessoa ali que sofreu, e eu adorava os filmes de sofrimento, pra falar a verdade, viu? Eu era campeã de audiência nesse, parei.
Parei. Porque você vai se mantendo num padrão de crença negativa, ou seja, a crença é só um pensamento que vai sendo ativado o tempo inteiro, né? Que você vai pensando o tempo inteiro. Então, quando eu fico reverberando um disco ali, aquele padrão foi inconsciente. Ninguém chegou pra mim e falou que era errado. Olha, essas são as regras da vida. Você foi aprendendo de forma inconsciente. Só de observar, de absorver ali, né? Observar e absorver meio que por osmose. Da mesma forma. Então, eu parei de ver coisas que me ajudam a reforçar esse padrão, entendeu? Vamos lá. Eu tava no quinto. O sexto, acreditar em um universo ruim, que o mal está em cada esquina. É outra coisa também. A gente vê filmes que, tipo... Outra coisa, era o tipo de filme que eu adorava, filme de terror e tal. Então era como se assim, o mal tivesse ali pessoas muito boas e aí tá lá o mal dentro do guarda-roupa, sabe? Era mais ou menos isso, né? Aquela coisa de perseguição, de coisa assim. E o que acontece com isso? Ele faz você acreditar que o universo é mal, que tem coisas ruins acontecendo em toda parte, que você não tem controle sobre o que te acontece. Já reparou? Primeiro que cria uma emoção de medo, de terror em você realmente. Né? Filme de terror, o objetivo é criar uma emoção de terror em você. Um filme, o nosso cérebro não sabe se aquilo que está acontecendo é real ou se aquilo que está acontecendo é uma mentira. Por isso que a gente tem reações emocionais. A reação emocional, ou seja, sentir uma emoção, é o quê? É uma resposta à vibração que você está emitindo. Toda emoção que você sente é uma resposta à vibração que você está emitindo. Então, quando você está apavorado no cinema e dá um grito quando você vê uma cena de terror, significa que você emanou para o universo um sinal de medo, entendeu? E em resposta, a primeira resposta que aconteceu, que é a emoção, foi o quê? O terror, o pavor. Aí depois isso se intensifica, né? Sem perceber o que está acontecendo. Você começa a receber em resposta. Ou seja, você emana o sinal, lembra do Chapolin que eu falo nas aulas que eu fiz lá no canal? Quem estiver assistindo pelo podcast aqui, eu tô explicando por isso. Então, assim, você emanou um sinal de medo pro universo. E o que você tem de resposta? Circunstâncias que te tragam mais medo. Aí você chega em casa e fica com medo de apagar a luz. Eu, quando assisti o chamado, ficava com medo de ficar na sala com a televisão. Entendeu? Eu já quero chegar. Porque você começa a reverberar e você recebe de volta. Isso é a primeira coisa. Mas também vai criando uma crença em você que o universo é mal, o universo é puro amor, porque toda a energia que dá luz, o que eu quero dizer é que dá luz como parir mesmo, sabe? Que dá origem a tudo que existe nesse universo é puro amor. A energia da fonte criadora é puro amor. Então, o universo, a base do universo é amor. E você só recebe de volta, se você está discordando comigo agora, aquilo que você está emanando. Se você emana um sinal de medo, você tem que receber circunstâncias que comprovem isso. Se você acredita que o universo não é puro amor, que é tudo mal mesmo, que o negócio é o pega, pá, você vai ver isso no seu mundo, porque o sinal que você está emitindo é esse. Cada ser humano tem um universo particular com base naquilo que ele acredita. Eu falo, nós somos só ficheiros, só informação. Então, gente, aquela informação que você emana tem que voltar para você. Então, eu posso ver o meu mundo como puro amor, porque eu comecei a praticar esse pensamento e acreditar, e a realidade vai refletir isso que eu acredito. Se você continua colocando nos seus arquivos que é só tiro, porrada e bomba, é o que vai acontecer no seu mundo também. O seu micro-universo vai ser assim, tá? Mas, em essência, quando a gente pega a coisa em essência, o que dá origem a tudo? Deus, a energia criadora, a energia potencial. E o que é essa energia potencial? Por amor. Por isso que na escala de orientação emocional, a vibração mais alta, que é o 1, é amor, porque é original do todo. Como o professor Hélio Couto fala, é o quê? Né? O todo é puro amor. A vibração, a onda de informação é a onda do todo, que é o amor. Então é isso, tá? Vamos lá. Eu tô no 6. Vai ficar longo, mas é legal que dá pra você assistir aí por um bom tempo. Deixa tocando e vai fazendo as coisas. O 6 é acreditar, já falei que acreditar no universo ruim. É o 7. Quando você se prioriza, algo ruim acontece. Já reparou que esse padrão também está descrito nos filmes? Quando a pessoa, por exemplo, faz uma coisa por ela, às vezes isso acontece muito em filme, aí ela dá um não para uma pessoa, né, para alguém e tal, e aí de repente acontece alguma coisa com aquela pessoa, e aquela pessoa que se priorizou, ela simplesmente se sente culpada, arrependida, devastada, porque ela deveria ter feito uma coisa pelo outro e não por ela. Você aprende a se desvalorizar, você aprende a se tirar do primeiro lugar. E você precisa cuidar de você primeiro. Porque, como aquela questão da máscara,
Quando você não cuida de você primeiro, você não é útil pra ninguém. Essa que é a realidade. Mas muitas vezes a ideia de que quando a gente faz algo pela gente e a gente ignora, não é que ignora, né? O filme geralmente ele exagera isso. Mas assim, quando a gente se prioriza, algo de ruim pode acontecer com as pessoas à sua volta, porque você foi egoísta o suficiente para se amar. Quando você pratica o amor próprio, normalmente, você é punido, né? Já percebeu isso? Geralmente tem vários padrões, né? A pessoa foi lá, tá vivendo a vida dela, mas por isso ela aconteceu isso e isso com alguém que ela gostava muito porque ela não deu a devida atenção para aquela pessoa. Sempre mostra essa ideia de que tem que ser uma coisa ou outra e que quando você se coloca em primeiro lugar, você está agindo errado e isso pode ter uma consequência negativa. E aí a gente começa a acreditar também que isso pode acontecer na nossa vida. Tem até um outro padrão aqui que eu acabei de lembrar agora. A gente vai ficar nos 200 aqui, né? Porque um vai lembrando o outro. Que é quando uma coisa boa acontece, normalmente no filme, você já espera que uma catástrofe tá para acontecer. Mas por que que isso acontece no filme, né? Existe uma coisa chamada ponto de virada no filme, né? A minha irmã escreve, então assim, ela faz toda a questão no roteiro de livro, ela é escritora. E aí eu aprendi com ela que para que uma pessoa queira continuar assistindo um filme, queira continuar lendo um livro, o autor faz um ponto de virada. Entendeu? Tem que acontecer alguma coisa ali para você continuar vendo, senão fica tudo tedioso, você não quer ver. Já reparou isso? Por exemplo, Harry Potter, né? Tava lá o menino... Gente, eu tô aqui parada na varanda, eu comecei a ver avião, eu já perdi a conta do que eu vi hoje, acho que eu já vi uns 5 pra ver a lei da atração agindo, né? Que doideira. E aí, enfim, deixa eu voltar aqui. Harry Potter, ele tá lá feliz, primeiro ele tá lá, é a jornada do herói que se chama, tá? E a maior parte dos filmes e livros que você vê, aqueles que bombam, é porque tem uma jornada de herói. A pessoa é uma sofredora, e aí ela consegue Harry Potter, é órfão, e aí morava embaixo da escada, os tios maltratavam ele, de repente ele recebe uma carta de Hogwarts, e aí, maravilha, consegue viver a vida dos sonhos, parou de ser perseguido pelo primo, que era um horror, parou de ser perseguido pela tia, agora ele tem amigos, agora ele estuda numa escola e aprende que magia de Hogwarts, isso tá tudo muito legal. Nossa, que legal, ele tá se divertindo pra caramba, ele tá vivendo a vida dos sonhos. Chegou o Voldemort, lascou tudo. Prestou atenção? Isso é a jornada de herói. Eu posso pegar aqui vários filmes e você vai ver a mesma coisa. É a mesma coisa, são histórias diferentes, mas todos têm a jornada do herói. Porque esse ponto de virada é que faz você querer ver. Será que ele vai conseguir? Teve 7 filmes em Harry Potter, né? 7 livros. Porque todos tinham a jornada de herói. Todos tinham algo que acontecia que Harry Potter tinha que vencer. E aí você fica ali, será que ele vai conseguir? Será que ele não vai? Harry Potter 2, a Câmara Secreta, tudo bem, tudo feliz, passou as férias na casa do amigo, tudo de bom. De repente... apareceu a Câmara Secreta, lascou tudo. Terceiro filme, tava tudo feliz. Percebeu o padrão? Sempre é isso. Todos os filmes. Tô falando aqui Harry Potter porque eu li a infância inteira. Então, o filme, o objetivo é fazer com que você assista até o fim. Esse ponto de virada, a mocinha tava lá, primeiro gostou do cara no escritório, e aí ele não gosta dela, até que ele descobre que ela é a pessoa perfeita da vida dele. E aí, quando eles começam a ficar juntos, aparece a noiva, né, que tinha sumido, tava na Irlanda, de repente apareceu, e aí a menininha que tá lá, feliz da vida, acha que ele ficou com a noiva e traiu ela. Jornada do herói de novo, ponto de virada. Só que o que acontece? As nossas mentes despreparadas para isso, sem saber a verdade, o que acontece? Agora você vai assistir o filme entendendo o que tem por trás. Você acredita que a vida é assim. Aí, quando começa a acontecer uma coisa boa na sua vida, se acontecer uma coisa ruim, você já fica com medo. Tá ficando muito bom, eu tô até com medo, porque quando tá muito bom, a coisa ruim tem que acontecer. Entendeu de onde que veio esse padrão? E aí, a sua vibração, lembra que eu falei que tudo isso aqui te ajuda a permitir seus desejos. Essa preocupação de que uma coisa ruim tem que acontecer porque tá ficando muito bom, faz com que você comece a ficar... Outro avião. Outro avião, na outra direção agora. Nossa, gente, 2 aviões. Um na posição por um lado, outro pro outro. Sério, o negócio tá louco aqui hoje. Adoro ver avião. Enfim, e aí o que acontece? Faz com que você comece a ficar preocupada sobre a sua própria vida. E preocupação é uma emoção de resistência. Ou você se preocupa, ou você permite. Não tem como você estar preocupado e permitindo ao mesmo tempo.
entendeu? Então esse medo, essa preocupação, essa ansiedade que algo ruim pode acontecer, essa expectativa negativa, ou seja, pessimismo, é uma emoção que faz com que você resista, entendeu? Você vai contra o fluxo, né, do bem-estar. Por que também vai contra o fluxo? Vocês viram aqui o exemplo do avião. Eu vi um avião, eu tava hoje de manhã, acho que foi de manhã mais cedo, eu tava no quarto, ainda é de manhã, mas não é tão cedo agora, mas eu tava no quarto da minha irmã, e aí eu, nossa, um avião e tal. Depois disso, já deve ter passado uns 10, porque só do tempo que eu tô aqui, agora passou 2 de vez, e aí, um pouquinho antes, lembra que eu falei pra você que tinha passado um? Nossa, porque já tinha passado outro, eu tava reparando que tinha passado 2 ao mesmo tempo, praticamente. Então, o que acontece? Com a lei da atração, quanto melhor fica, porque quanto mais você mantém um ponto de vibração numa direção, o que naturalmente acontece? Você começa a atrair mais do mesmo. O exemplo do avião. Eu olhei para um avião, mais avião. Não é eu olhei para um avião, agora vai sumir os aviões. Vai aparecer mais daquilo que eu tô dando foco. Mas o que acontece, Aline? Mas comigo não acontece assim. Eu começo a acontecer uma coisa boa e aí depois desengringola tudo. Se você se mantém preocupada, por exemplo, de que agora, será que as coisas vão ficar ruins de novo? Ai, meu Deus do céu, tá ficando muito bom. Eu tenho até medo, como tá ficando muito bom. É claro que essa vibração sua de medo travou o caminho. Eu falo comigo, por mim, por experiência própria, entendeu? Por muito tempo eu fui assim. Tava ficando bom, ficava com medo, meu Deus do céu. E agora, porque se tá ficando bom, alguma coisa tem que dar errado. Outro avião, gente. Estão acompanhando aqui comigo. Entendeu onde eu quero chegar? Porque o fato de você se preocupar e agora, se essas coisas pararem de dar certo, você acabou de emitir um pensamento e esse pensamento tem tanta força quanto os outros que eu estava emitindo positivo que, entendeu? Ele interrompe o fluxo do bem-estar. Ele para de permitir, você começa a resistir. Você entendeu? Então essa ideia de que quando uma coisa boa acontece, uma outra coisa tem que aparecer de ruim, vem dos filmes, né? Desse ponto de virada que eu já te expliquei aqui, que é natural, os roteiristas sabem disso, para segurar o leitor ou o telespectador na novela mesmo, já viu? Ah, agora que fulano, que Roberto Augusto conseguiu ficar com Roberta Manuela, tudo deu errado, a ex apareceu grávida. Fala pra mim se você nunca viu isso. É de propósito. Só que ali você começa a acreditar que a novela, que é um reflexo da vida real, né, realmente é assim, entendeu? E aí você começa a esperar que a sua vida seja igual, tá? Vamos lá, que eu parei no... Deixa eu ver. Quando você prioriza... Ah, deixa eu ver aqui, gente, que eu já até me perdi no negócio. Quando você prioriza, algo ruim acontece. Ah, a pessoa com mais dinheiro, eu tô no 8, mas seria já o 9, porque eu fui incluindo outros, né? Mas enfim, a pessoa que tem mais dinheiro, geralmente, são pessoas más. Na verdade, são 10 aqui no total. Uns 10 ou 11, não importa. O importante é que você tá aprendendo aqui. Enfim. Olha só, a pessoa que tem mais dinheiro geralmente são más. Já reparou que isso é passado na novela de uma forma descarada? Assim, as pessoas com muito dinheiro, elas vão lá, por exemplo... Eu só vou lembrar de novela antiga, tá? Porque eu não assisto novela há muito tempo. Lembra daquela mulher lá, aquela branca, da novela... Acho que era... Eita, nem lembro o nome agora. Por Amor. Eu acho que era Por Amor. Ou alguma coisa assim. E aí, o que acontece, né? Que era a Suzana Vieira até. Ela era muito rica, mas ela era super arrogante, ela era super má. Ela usava o dinheiro, às vezes, para comprar pessoas. Você já reparou que tinha essa característica, né? As pessoas que não tinham muito dinheiro eram super gentis, era a pessoa que acolhia, que abraçava, que dava um jeito. E a pessoa que é muito rica, ela é aquela pessoa que tá querendo, acho que tinha um menino que era piloto, que gostava da filha dela, da Milena, e aí ela queria pagar pro menino pra desaparecer da vida dela. Aí você vê que aparece quantidade de dinheiro grande, geralmente, uma mala de dinheiro, por exemplo, uma quantidade muito grande de dinheiro, atrelada a uma pessoa ruim. Aline, mas as pessoas más, boas, desculpa, as pessoas ricas são más. Você tá acreditando nisso. E aí, qual o problema disso? Eu quero ficar rica, eu quero ser próspera. Pois é, amor, o seu desejo de prosperidade, ele tá totalmente em oposição com a sua crença, porque você acredita que você, se tiver dinheiro, vai se tornar uma pessoa má. Isso é consciente? Não, não é consciente, isso é inconsciente. Só que esse padrão inconsciente que você se mantém impede que você prospere, porque o seu medo, né, de ser uma pessoa má é muito grande, então ele paralisa tudo. Ele faz com que você resista ao próprio fluxo do bem-estar. Entendeu? Eu quero dinheiro, mas eu não quero ser que nem outras pessoas, não. Porque você começou a acreditar, porque você viu ali na novela, né, em praticamente todas que a gente assiste, tem o mesmo padrão, de que a pessoa que tem dinheiro, ela é má.
entendeu? Que a pessoa que tem dinheiro, ela utiliza o dinheiro para fazer coisas ruins. A quantidade grande de dinheiro geralmente aparece, toda vez que uma quantidade de dinheiro muito grande aparece, é sempre numa circunstância negativa. Mesmo as pessoas que são ricas e boas, vamos dizer assim, elas normalmente não mostram dinheiro. Elas não estão atreladas à ideia da nota que eu tô falando, dinheiro realmente. Observa, se você assiste novela e tal, filme, você vai observar que só aparece quantidade de grande de dinheiro numa chantagem, por exemplo, entendeu? Ou, por exemplo, numa pessoa que foi pega fazendo algo de errado. Então, quantidades grandes de dinheiro acabam sendo atreladas a coisas negativas. Então, quando você deseja quantidades grandes de dinheiro, você naturalmente acredita que aquilo é coisa ruim e que eu não quero. Sem perceber, no seu inconsciente, você refuta, você não deseja ter aquilo, entendeu? Eu fui prestar atenção nisso, gente, fazendo um exercício que eu acho até legal você fazer. Eu tava vendo o Pinterest e, assim, comecei a colocar a tag lá, a pesquisa, né, vida luxuosa e tal, e começou a aparecer um monte de coisa. Eu achei super interessante. Aí, o que aconteceu? Quando começou a aparecer malas de dinheiro, eu falei, ai, que coisa horrível. Eu falei, mas, gente, por que coisa horrível? Né? E aí, na hora, o que veio a imagem mental na minha cabeça foi disso, chantagem, negociações, coisas que eu tinha visto em novela ou até mesmo em jornal, quando mostra, né, apreensão de dinheiro, aí mostra aquele monte de nota e tal, tá sempre atrelado a pessoas que fizeram coisa errada, entendeu? Quantidades muito grandes, massivas de dinheiro tá atrelada a pessoas que fizeram coisa errada. Então a gente quer, tipo, quero, mas... entendeu? E aí, se você mantém esse quero, mas o seu desejo não está alinhado à sua crença. E para que o seu desejo venha, você precisa estar com desejo, que eu falo alinhamento, é alinhamento de pensamento, entendeu? Nós somos só informação, então a nossa informação tem que estar em alinhamento, ou seja, de acordo com a informação da nossa versão atualizada do Vortex, que já tem aquilo que a gente quer. Se eu acredito que o dinheiro é mal, que ele corrompe as pessoas e que o dinheiro só pode ser utilizado para coisas ruins, não tem como eu desejar isso, se também é um desejo meu ser uma coisa boa, ser uma pessoa boa, entendeu? Uma coisa não, uma pessoa boa. Então ele está em oposição com os meus desejos. E aí você precisa só desconstruir que aquilo ali não é realidade. Foi o autor da novela que construiu aquilo. Toda pessoa que tem dinheiro, ela faz coisas ruins? Não, o dinheiro é só uma energia, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É como se todo mundo que tivesse, sei lá, um martelo utilizasse para fazer... é uma ferramenta. Entendeu? Não é, ela não tem poder próprio. Quem coloca poder sobre ela é quem utiliza. Então você não tem que entender o dinheiro dessa forma, né? E perceber agora, tendo consciência de onde veio esse padrão, você percebe, não, é real. Foi só uma pessoa que escreveu. É que nem a pessoa que escreveu, sei lá, Harry Potter. Tem uma escola de magia e bruxaria em Hogwarts? Não existe. Foi só uma coisa que foi contada, da mesma forma. As novelas parecem tão reais que a gente começa a acreditar que realmente funciona assim. Só que a gente tem que desconstruir e entender que foi só um co-criador, um ser humaninho, que nem a gente, que criou aquela história. Da forma que ele acredita que a realidade funciona, passando pra gente o padrão de crenças que ele tem. Uma coisa pra vocês entenderem isso, né? Nos anos, sei lá, 50, por aí... quando a gente pega filme mais antigo, vocês já repararam que é bem exaltado naquela época a questão do cigarro como uma forma de valorização pessoal, a pessoa como um status realmente? Naquela época, para os roteiristas da época, para a pessoa da sociedade daquela época, isso era muito interessante. Então, né, quem fumava tal tinha um certo status, o que fez muita gente começar a fumar, inclusive. E aí o que acontecia era que era difundido, né? Aqueles filmes Bonequinho de Luxo, por exemplo, né? Aquela pessoa tal, porque mostravam uma ideia, passavam uma informação que na cabeça daquele autor era traduzida como luxo, como glamour e etc. E ele vendeu essa ideia para as pessoas e muita gente massivamente começou a fazer o mesmo, né? Para ter aquela mesma ideia de status, de poder e tal, até de sexualidade, de ser mais assim, sei lá, sexy, etc. Mas você percebe que hoje, né, pra você entender que não é nada real, não tem um certo e errado. Foi só o que aquela pessoa acreditava naquela época. Hoje em dia, já não é feito isso normalmente, e às vezes é vendido a ideia do cigarro, a mesma ideia é vendida já de uma forma diferente. Já reparou? Porque hoje os padrões da época são diferentes. Então é isso que eu quero te mostrar. O que você vê em filme não é a representação da realidade. É só a ideia, um conceito que um autor tem na cabeça dele, o imaginário dele, e ele quer ali, de repente, difundir aquela ideia que ele acredita. E aí, se você compra aquela ideia como certa, você mantém os mesmos padrões de crença que aquela pessoa está querendo que você tenha. Você fica massa de manobra, sendo manipulado.
Uma outra coisa também, gente, é o 10 aqui, né? A gente já perdeu a conta, já perdeu o tempo, já perdeu, tipo, passou do tempo aqui e tudo. Mas vamos lá. É a gente acreditar que as pessoas, quando têm muito dinheiro, elas fazem a transição, elas vazam, elas morrem. Já reparou na novela também que a pessoa tem sempre aquela pessoa rica que simplesmente pega uma doença grave assim e vai lá e morre? Quem nunca viu isso? E aí você começa a sua cabecinha juvenil, eu falo assim, não importa a sua idade, mas assim, a nossa mente, né, ela atua muitas vezes como uma criança, ela leva tudo pro literal. E aí ela vai criando um conjunto de informações, de pastinhas de arquivo. Ganhou muito dinheiro, foi embora, já era, morreu. Como dizia o Nelson lá no Zorra Total, morreu, né? Tipo, ganhou dinheiro, já sabe que é o caminho. Uau, já era. E aí você começa a resistir à ideia do seu próprio desejo de ter mais prosperidade. Você entendeu? Porque na novela, geralmente é retratado isso, né? Ah, a pessoa tem muito dinheiro e aí a pessoa foi lá e ficou muito doente, aquele dinheiro não serviu pra nada. Já reparou? Essa ideia é difundida, né? Que acaba, e aí sem perceber, a sua cabecinha jovem acaba simplesmente atrelando essa ideia. Ela vai criando ali isso mais isso. A nossa mente, ela funciona assim, entende? Meio que tipo, então se acontecer isso, vai acontecer isso. Meio com uma causa-consequência. Aí eu evito essa causa, essa questão para não ter essa consequência. Entendeu? É bem parecido com o outro, mas uma outra forma, né? Se eu tiver dinheiro eu vou ser má, vou corromper as pessoas, vou fazer coisa ruim, vou chantagear, e eu não quero ser má, porque as pessoas que têm dinheiro são más, foi o que eu vi nas novelas das 8, principalmente, né? E aí sempre tinha a pessoa má, o núcleo rico, né? E aí o núcleo rico era sempre muito mal, sempre tinha uma madame querendo acabar com todo mundo, ou sei lá, tipo o chefe da família de uma empresa super top, mas que queria, né, controlar todo mundo. E aí tem também esse lado, que é a pessoa que tem dinheiro, quando é boa, pode observar claramente. Aí a pessoa era muito boa, nossa senhora, aí ficou muito doente, grave, ferrou, fudeu. E aí, como se o dinheiro fosse uma condicionalidade para o que acontece na nossa vida, entendeu? Que as doenças, que tudo isso, esse padrão vai passando isso pra gente. Que tudo isso é uma consequência de ter muito dinheiro. A gente sabe que não é. Né? As doenças são psicossomatismos que vêm de resistir. Pessoas ricas ou pessoas pobres, independente da classe social, elas ficam doentes da mesma forma. Então não é um padrão de consequência, entendeu? Que vem do fato de ter dinheiro. Mas quando a gente assiste isso por muito tempo, gera na nossa cabecinha uma crença, entendeu? Você assistiu, martelou, gente. Aquela informação, Bob Proctor fala que uma crença, né? Ela tá ali criando um circuito na sua mente, entendeu? Um circuito que eu quero dizer assim, vários bloquinhos ali de uma informação. Então, pra sua cabeça, é aquilo e pronto. Eu sei que tem gente que pode estar assistindo agora e tá assim, sei lá, não é assim que funciona, e etc. Porque não. Porque tá tão convencido. Eu não assisto novela há mais de 10 anos, então eu consigo olhar com um padrão de consciência, entendeu? Porque eu não tô tão inserida no meio de assistir novela. Eu assisto série, policio muito o que eu assisto e não gosto de assistir com muita frequência. Tipo, maratonar série, de vez em quando assisto uma. Quando eu percebo que a lei da atração pegou o gancho, eu falo que pegou o impulso, eu tô querendo ver a série o tempo inteiro, aí eu corto. Porque quando pega impulso demais, você perde o controle, né? E perde o controle, você perde a consciência. Você já não tá mais assistindo com consciência. Então eu corto, vamos fazer outra coisa agora? Vamos variar essa atividade? Fazer uma coisa diferente? Entendeu? Porque tem nada contra, sabe? Assistir série, de jeito nenhum. Mas eu gosto de perceber, de estar consciente para o que eu faço. E perceber o que me causa. E aí até variar realmente as atividades que eu faço, escolher atividades que de repente me descansem de uma forma diferente, porque às vezes você tá tão no automatismo que você senta pra ver uma série ou uma novela e você nem descansa ali. Você só tá tentando fugir da sua própria mente, deixando que o padrão negativo corra solto ali, pra você não ter que fazer nada, em vez de descansar realmente, fazer uma atividade que vai te relaxar, que vai te descansar. Então eu fico consciente disso, mas às vezes você tá tão entranhado no meio que você não tá conseguindo ver o que eu tô falando, entendeu? Mas é importante que você consiga, porque são padrões que vão realmente, né, no meu ver, no meu ponto de vista, se você tá aqui é porque você gosta do meu ponto de vista, é que acabam impedindo, muitas vezes, a gente manter um padrão de permissão, entendeu? Você acredita que tem que ser de uma determinada forma, que as coisas são assim, e você vai resistindo aos seus próprios desejos, tá? Deixa eu ver aqui o último, que não é mais o 9, porque a gente foi incluindo uns aqui pelo caminho. Deixa eu ver aqui.
Você só vai ser feliz quando, ou ninguém é feliz se, por exemplo, também, eu acho que até já citei, mas é interessante também reforçar, você só vai ser feliz quando você estiver fazendo tal coisa, quando você conseguir fazer X coisa, quando você tiver um relacionamento X. Já reparou que isso é muito comum em comédia romântica? A pessoa só consegue ser feliz, se tornar a mulher bem-sucedida, o cara bem-sucedido, quando ele encontra uma pessoa XYZ. E isso faz com que muitas pessoas resistam ao fato de estarem solteiras. Elas pensam e percebem o valor pessoal delas pelo fato de elas terem um relacionamento ou não. Que é aquilo que eu falei anteriormente com relação a ser loser, né? Você acha que tem um padrão de viver e se você não bate com aquele padrão que você foi convencido de que existia, o seu valor pessoal, porque loser, né, perdedor, tem que ter uma capacidade, você tem que ter feito coisas de uma determinada forma, de um determinado jeito para você ser um ganhador. Porque existe na cabeça das pessoas um padrão correto. E não. Então, pode observar que, geralmente, né, na jornada de herói que é contada em vários filmes, a pessoa é uma loser, ou seja, perdedora, quando ela não tem um relacionamento, e aí quando ela encontra um relacionamento, ela se torna um winner, ou seja, uma ganhadora. Tá? E aí a jornada do herói, como eu falei, porque ela se torna aquela pessoa top ali, porque ela conquistou tudo que ela queria, ela virou uma mulher independente, com força, com isso. Eu tô falando de mulher aqui, porque muitos dos filmes de comédia romântica que eu assisto, pelo menos, são protagonizados por mulheres, tá? Mas pode ser oposto também, né? Homens também. Mas o que eu quero dizer é isso, entendeu? Que tem essa questão de que quando a pessoa encontra o crush perfeito, a pessoa perfeita da vida dela, a vida dá uma guinada e agora ela consegue realizar todas as coisas. E aí você entende que o seu valor pessoal, ou seja, você só vai conseguir a coisa XYZ, você não é feliz, você é isso porque você não tem um relacionamento. Entendeu? Ou que você precisa de um relacionamento, você necessita de um relacionamento para ser feliz. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão, porque aquilo que você, às vezes tudo que você deseja, né, tá ali, porque naturalmente tudo que você pede é dado, não tem um critério, não existe um valor pessoal, você já tem valor pelo fato de você existir, você não precisa ter determinadas coisas para que você seja feliz. Eu tô falando de relacionamento aqui, mas às vezes tem filme que é carreira, que a pessoa, né, tipo, sei lá, já veste Prada, sabe? A pessoa vai lá e só quando a carreira dela, quando ela for, sei lá, assistente de fulano, quando ela for a editora-chefe da revista, quando ela for alguma coisa que o valor dela melhorar, ela vai conseguir ter. E na realidade, peça e será atendido. Todos nós temos o mesmo valor. A folhinha, né, da árvore tem o mesmo valor do que qualquer ser humano, porque todos nós temos, né, o direito de ser, fazer e ter tudo que a gente quer, de se expressar. Não tem ninguém com valor menos ou mais pelo que tem, pelo que é, pelo que faz, entendeu? Só que muitas vezes isso é representado e a gente não percebe. Tá lá, tá claro, né, que a ideia, tá claro, tá passando isso pra gente. Só que sem perceber a gente acha que é realidade, entendeu? Ah, é assim. Então você se mantém assim, eu quero isso, mas eu ainda não faço isso, eu ainda não tenho isso, eu ainda não tô com aquela pessoa X, e aí agora eu não consigo ter aquilo que eu quero, entendeu? Porque tem uma condicionalidade que na realidade não existe. Você pode ser, fazer e ter tudo que você quer porque não existe condição necessária para. O seu próprio valor pessoal, o fato de você ser, já é tudo, entendeu? O ser. Uma criancinha, o que uma criança é, gente? Pelo amor de Deus, um bebê. Qual o título, qual o status que ela tem? Né? Ela é casada, ela tem um cargo X? Não, então a criança não tem direito de ser nada, de ter nada. Por exemplo, uma necessidade básica de uma criança, por exemplo, a alimentação. Então, como ela não é nada, ela não teria direito a ter alimentação. Você entendeu? Porque é o desejo dela, né? A criança esguela no berço, por exemplo, a ser trocada a fralda. Ah, não, você não tem nenhuma medalha ainda. Loser. Não é assim. Estou falando aqui, estou exagerando para vocês perceberem que não tem lógica, entendeu? E naturalmente os desejos dela são atendidos, porque é assim que é. Só que a gente vai crescendo e acreditando que existem coisas, circunstâncias, que existem condições para que a gente tenha aquilo que a gente quer, para que a gente tenha felicidade, por exemplo, como eu falei de relacionamento. A pessoa vive infeliz se chicoteando porque tá solteira, porque não tem ninguém, porque isso, porque aquilo, porque ela acredita que é uma condição para ela ser feliz. Entendeu? E aí o que acontece? Ela arruma uma pessoa e continua infeliz, porque ela percebeu que não é o jogo, né? Ela precisa se sentir feliz para que as coisas, né, que ela queira, de repente também venham, mas não são as coisas que vão fazer ela feliz. A felicidade vem de dentro.
Então, eu tô falando aqui tudo aquilo que eu já vi na minha própria vida, que eu já percebi para vocês, para que vocês consigam perceber em vocês também, de repente, e começar a entender que isso não é verdade, a começar a praticar um pensamento diferente. Quando a gente, muitas vezes, né, eu falo, é encontrar um pensamento que faça você se sentir melhor. Só que, o que eu percebi na minha realidade também, aqueles pensamentos que eu acredito que são verdade para mim, que eu ouvi tanto, que eu acreditei que é verdade, mesmo sendo baboseira, mesmo sendo bullshit, eu tenho mais dificuldade de encontrar um pensamento que faça eu me sentir melhor quando eu acredito em mentiras, entendeu? Que eu aceitei como verdades por muito tempo. Então eu tô aqui te ajudando hoje a desconstruir mentiras que às vezes te impedem de encontrar um pensamento melhor, que é o que você precisa para você começar a permitir aquilo que você deseja. Encontrar pensamentos melhores, encontrar pensamentos que façam você se sentir bem, encontrar pensamentos que estão mais alinhados ao seu desejo. Mas quando você começa, né, a construir um padrão de realidade é tão fixo, tão engessado, que literalmente faz com que você resista a quase tudo que você deseja, fica difícil você encontrar esse pensamento melhor, porque parece que não existe solução, entendeu? Então, o meu objetivo hoje foi te ajudar. A gente levou 1h05 para fazer isso, mas foi bem divertido, pelo menos para mim. Espero que tenha sido para você também. Mas assim, para te ajudar a perceber, a desconstruir padrões que você acreditou por muito tempo que era verdade. Eu sei que esse podcast ali foi realmente um podcast, ficou longo, mas eu sugiro que você assista, ouça. Assista no YouTube, né? Mas ouça também, porque no YouTube não tem imagem, então você eu coloco só estático lá. Então você ouça mais vezes para que você comece a entender isso não é verdade, isso não é verdade. Por muitas vezes na minha vida eu fui percebendo isso e aí eu fui, não, isso não é verdade, isso não é verdade, isso não é verdade, isso aí é só lorota. Tipo, não menosprezando a pessoa que criou isso, só que não serve para mim, entendeu? Aquela crença é a crença do autor. Mas não pode ser pra mim se tá contra os meus desejos. É uma outra sacada que eu quero passar aqui pra você. Não importa quem seja que disse alguma coisa pra você, até eu mesmo, se tá contra o seu desejo, você não tem como aceitar como verdade. Você não pode colocar a pessoa no pedestal se o que aquela pessoa tá te dizendo vai contra os seus desejos. Entendeu? Porque aí o que acontece com isso é que você tá mantendo um padrão de pensamento que não permite que o seu desejo venha. Porque você comprou de alguém. Então, é ter essa consciência. E se o que eu falei aqui pra você tá a favor do seu desejo, te ajuda a permitir o seu desejo, parar de resistir a ele, ouça mais vezes. Ouça mais vezes, porque o que vai acontecer é que você vai começar a interiorizar isso. E aí, quando você assiste uma coisa hoje, eu consigo assistir, que a gente não precisa se fechar numa caixa. É claro, tem coisas que eu evito. Eu não assisto filme de terror, porque qual a lógica de eu emitir um sinal negativo? Eu sei, se eu quero que aquilo é uma sacada extra pra você. Tem um monte de sacada extra aqui. Pra você saber o que você quer assistir, o que você quer ver. Você quer que isso transforme em coisa na sua vida? Se a resposta for não, não veja. Ah, Aline, mas eu tenho que assistir jornal porque é importante. Você quer que aquilo que você está vendo se transforme em coisa na sua vida? Ou seja, se transforme na circunstância? Não veja. Esse é o meu conselho porque é o que eu pratico na minha vida. É fácil, né? Ah, eu não quero que se transforme em coisa. Eu peguei com os Abrahams também, tá? Não quero que isso se transforme em coisa na minha vida. É regra básica, gente. Então eu não vou ver. Mas disseram que é importante. Foda-se quem disse que é importante. Essa palavrinha mágica que eu não tô nem aí. Ela traduz o meu eu não tô nem aí pra quem falou que é importante. Agora eu entendo que ela não tá em congruência com o meu desejo. Quem falou que é importante provavelmente não sabe que cria a própria realidade através do que dá foco. Entendeu? Por isso que eu não tenho problema nem falar pra pessoa. Foda-se, eu não vou falar pra pessoa isso, né, gente? Eu tenho respeito pelas pessoas, eu sei que elas têm... Eu permito que a pessoa seja quem ela quer ser. Então eu não vou falar isso pra ela, deixa ela viver na vida dela. Eu não sou obrigada a controlar ela e falar, não, fulano, você não tem que fazer isso, né? A gente pode até aconselhar, mas eu não posso controlar. E aí, às vezes, a gente aconselha, a pessoa não quer seguir por esse caminho, tá tudo bem. Eu permito que ela seja quem ela quer ser. Mas eu não permito que aquela pessoa controle, que eu faço, não, então ela tá certa e eu tenho que fazer isso porque aquela pessoa falou, não. Cada um é o autor da própria história. Então você tem o direito, o livre-arbítrio de você acreditar no que você quer, entendeu? E literalmente tacar o foda-se para aquilo que não agrega mais na sua vida. Pra não, isso tá me prendendo, isso tá me mantendo num padrão que vai contra tudo que eu quero viver, que eu quero experimentar, com a vida mais leve, com a vida mais feliz, manifestando as coisas que eu desejo no dia a dia e na vida, de certa forma, a vida que você deseja, entendeu? Então, se não agrega, não importa quem disse, essa pessoa provavelmente não entendia isso que a gente tá conversando aqui. E aí, se você continua alimentando um padrão que já não condiz mais com o que você quer viver, não tem como, né? Porque o que a gente cria na nossa realidade é um reflexo do padrão que a gente é mentalmente, tá
tá bom? Então, quase 1h10. Eu concluo por aqui. Comenta aqui se você já tinha percebido alguns desses padrões também. Qual que você mais, assim, tipo, fez você falar, meu Deus, eu penso exatamente isso, mas eu nunca tinha entendido que era por conta disso. Comenta aqui pra mim e a gente se vê no próximo podcast, no próximo áudio, vídeo, live, que as lives estão acontecendo lá no YouTube, eu tô adorando, de mentoria, enfim. Comenta aqui pra mim e tchau, tchau, gente. Assista